A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o nosso Tiago Bond, ele viu esse vídeo, aqui, e escreveu. Deu uma risadinha, ele gosta de debochar. Deu uma risadinha e disse: a parte mais engraçada do vídeo foi esta. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Então, ele quer, usando essa palavra, revelação, no verso de 14, 26 de 1 Coríntios, justificar os cultos místicos da congregação, onde o camarada abre a Bíblia em qualquer lugar, saca um verso e tem que trazer uma mensagem, uma revelação daquele versículo. Às vezes nem é um verso, a maioria das vezes até uma palavrinha. E eles têm que trazer, então, essa tal da revelação. É o caso, ele está repetindo aqui o que ele aprendeu lá no meio dos homens, que esta palavra está justificando a perversão das crenças da congregação cristã no Brasil, que se valem de cultos místicos, tentando revelar na Bíblia a vida das pessoas. Mas vamos ver se tem correspondência. Vamos examinar 1 Coríntios capítulo 14. Então está aqui, veja. Estamos aqui em 1 Coríntios, tá vendo? Ver capítulo 14. Vamos ver então. O contexto é longo, tá certo? Eu vou só pegar do versículo 26 ao versículo 31. Ok? Diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vós congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Fala-se tudo para edificação. Veja que essa é uma reunião onde todos os membros vão participar de uma maneira ou de outra, E vamos seguir então avante. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Então, aqui, o culto da congregação não atende isto, tá? Faça-se isso por 2 ou 3, ou quando muito 3. Então, veja, na congregação, todo mundo fala línguas ao mesmo tempo, tá certo? Então, já aqui não está combinando com o culto da congregação. Mas ainda, e cada um por sua vez, Lá todo mundo fala ao mesmo tempo. É uma grande confusão. E haja um que interprete. Quer dizer, tem a pessoa que vai falar em línguas, muito bem, mas tem que ter alguém que interprete esta língua. Depois o 28 diz, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, o contexto diz, se não tiver quem interprete essa língua, então não tenha a manifestação de língua na reunião. Não acontece isso no culto da congregação. Diz mais, E os profetas? Eu queria mostrar uma coisa aqui, O versículo 23 do contexto dá um conselho, veja só. Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? É isso que acontece na congregação, numa desobediência ao ensinamento do apóstolo, que diz, Falem línguas 2 ou 3, um após o outro, e tem intérprete. Se não tiver intérprete, é para ficar quieto. Não, é diferente na congregação. Todo mundo exercita o dom de línguas, todo mundo junto, e é uma grande confusão. Se a pessoa não conhece, ele acha que está todo mundo doido ali. Muito bom. Agora diz assim,
e falem os profetas. 2 ou 3 e os outros julguem. Então está aqui, ó, veja. E falem os profetas, quer dizer, 2 ou 3. Na congregação um só, o cara vai lá na tribuna e se propõe a profetizar a vida das pessoas. Né? E Paulo está dizendo que profetas, 1 ou 2, e os outros julguem. Também não é possível fazer isso na congregação. Imagine no culto da congregação alguém levantar a mão e falar, oh, pode parar aí porque o que você está profetizando não é verdade. A Bíblia não ensina isso e nem é da nossa doutrina. Pode parar. Isso não vai acontecer. Se você fizer isso no culto da congregação, você vai ser expulso na hora. Tá? Mais ainda, se você no final do culto chamar o ancião e disser para ele, ó meu irmão, o que você pregou aí hoje, a Bíblia não ensina isso e não é da nossa doutrina. Pronto. Ele vai dizer que você está blasfemando da palavra que Deus deu na boca dele. E na primeira oportunidade ele vai te expulsar do templo. Entende? Quer dizer, é impossível julgar a palavra daquele que pregou. Você não pode dizer que se é verdade ou não. Tem que engolir. Que é isso? Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Na congregação não acontece isso. O cara que tem a palavra, ele vai lá, pega 40, 45 minutos, prega esse tempo todo e não pode ser interrompido. Então, não tem nada a ver com o culto da congregação que está no Brasil. Agora, ele lá no seu comentário, ele diz, né? Como pode a pessoa ter a ousadia de asseverar que esse contexto não se aplica nos dias de hoje, sem citar uma linha bíblica? Ora, ele está usando uma palavra do contexto, e o contexto contradiz todo o sistema de culto da congregação, e ele agora quer dizer que o contexto se aplica aos dias de hoje, e quer que eu cite um verso bíblico. Ora, meu amigo, vamos fazer a medição desse assunto aí de uma maneira eminentemente prática. Vamos examinar os resultados disso, tá bom? Eu estou dizendo que as igrejas hoje não praticam mais isso. Nenhuma delas. Não só a congregação, como nenhuma outra igreja. E o que a congregação faz é uma interpretação má desse contexto e que trouxe resultados perversos, não só para a Irmandade que sofreu com agressões desse ministério, alguns se suicidaram, outros viveram vidas tristes, derrotadas, e esses ministros estão condenados por toda a eternidade, porque o que eles fizeram foi crime contra a humanidade. Isso que está descrito aqui, eu só vi, hoje de manhã que eu me lembrei, eu só vi uma vez. Foi no apartamento de um irmão que era um evangelista, é um homem idoso e tal, e ele era um evangelista, tinha uma boa pregação. E ele fazia reuniões com os irmãos no apartamento dele. E lá, todos eram livres para falar em línguas, um de cada vez. E tinha intérprete lá no meio deles. E também profecia, quando alguém profetizava, todos nós ficávamos quietos, ouvindo. E me lembro também que numa oportunidade, ele repreendeu uma pessoa que estava profetizando ali, que não era uma coisa verdadeira, e ele repreendeu na hora. Mas isso foi há 60 anos atrás, num apartamento deste irmão evangelista, lá nas proximidades da Avenida Paulista. Está entendendo? Então, nenhuma igreja está fazendo isso que está aqui. Hoje as igrejas não praticam isso, e a congregação, ela saca aqui, ó, essa palavra revelação, tem revelação para dizer que ela é a única verdadeira, que tem revelação nas suas pregações, dada por Deus, etc. Agora, vamos ver mais de perto se esse negócio de revelação é mesmo alguma coisa especial. Vamos ver o culto do dia 19
de setembro, dia 19 passado, levantou-se no culto online da congregação um ancião de nome Everaldo Rosenthal Alves. Ele é um advogado. Salvo engano, ele é advogado daquele ancião que foi alcançado aí pela operação da Lava Jato, a Operação 62. E ele é o advogado do NAED, né? E veja só o que ele pregou nesse culto. Vamos ouvi-lo. Fique em paz, irmão. Fique em paz, irmã. O Senhor sabe por que te pôs, porque nos pôs nesta condição, porque que a igreja está nessa situação. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus quer revelar coisas nunca reveladas. Deus quer mostrar, Deus quer guiar, Deus quer iluminar, Deus quer derramar dons. Bendito seja o nome do Senhor. Então você observa a entonação da voz dele. Ele certamente não fala desse jeito normalmente. Ele usa essa técnica que é para impressionar o público, aqueles que o estão ouvindo, como se ele estivesse recebendo alguma coisa do alto, sabe? Alguma virtude. Por isso ele ajeita a voz desse jeito, que é para impressionar os ouvintes. Mas vamos prestar atenção naquilo que ele está dizendo. Veja um detalhe. Porque Deus quer revelar coisas nunca reveladas. Deus quer mostrar, Deus quer guiar, Deus quer iluminar, Deus quer derramar dons. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos separar bem as coisas, tá? Eu vou mostrar agora o que está certinho, tá? Dentro da palavra de Deus, está correto, e vou mostrar também o que é diabólico, maligno, prova de que esse negócio de revelação é diabólico e não procede de Deus. Então veja. Quer mostrar, Deus quer guiar, Deus quer iluminar, Deus quer derramar dons. Bendito seja o nome do Senhor. Você ouviu? Isso está correto, isso é bíblico e é da vontade de Deus. Mas agora, o que eu vou passar agora, você vai perceber que isso é prova de que eles estão na mão do anticristo. Eles estão na mão do diabo. Veja. Porque Deus quer revelar coisas nunca reveladas. Deus quer... Veja o que ele está dizendo. Presta atenção. Deus quer revelar coisas nunca antes reveladas. Quer dizer, o que está aqui, na Bíblia não é suficiente. Deus está revelando além da Bíblia. Será que isso tem fundamento nas Escrituras? Será que isso é verdade? Vamos examinar isso? Quer revelar, glória ao nome do Senhor, porque Deus quer revelar coisas nunca reveladas. Vamos então dar uma olhada o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22. Vamos ver o versículo 18. Olha, veja só o que está escrito. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Então veja, o que aconteceu com esse ministério para estar numa perversão desta, inventando coisas, inventando revelações que Deus ainda até hoje não revelou. Quando a palavra dele diz que nós não podemos acrescentar alguma coisa, nem diminuir. Não podemos fazer. Então vamos ver onde começou a origem desses absurdos. 1 João 5,16.
Vamos lá. Aqui, ó, 1 João 5, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Depois diz, ó, há pecado para a morte e por estes eu digo que não ore. Então veja, o que fez lá por volta de 1940, já que tem ensinamento, né? Ensinamento lá de 1948, já dizia o seguinte, ó. O pecado cometido após haver aceito o Senhor deve ser julgado pela igreja sempre de acordo com a palavra de Deus, a não ser o pecado de morte. Um desses pecados de morte é o que é cometido por aqueles que se levantam contra a obra do Espírito Santo. Então, quando diz aqui que um desses pecados de morte, quer dizer que já haviam vários pecados de morte no ano de 1948. Então, lá pela década de 1940, alguém levantou nas assembleias lá do Brás, e levantou e leu esse versículo. E o que ele fez? Ele perverteu o ensino da palavra de Deus. E ele sacou que a preposição para, do versinho que diz, há pecado para a morte, e por esses digo que não ore, e substituiu a preposição para pela preposição de, criando o pecado de morte. E a princípio eram os adúlteros e os fornicários. Depois a lista cresceu. Se você fosse numa outra igreja, assistir um casamento da sua filha ou do seu filho, pronto, adulterou espiritual. Caiu da graça, perdeu a alma. Se você no final do culto chamasse o ancião e dissesse a ele, ó, o que você pregou aí não é da palavra de Deus e nem é da nossa doutrina. Pronto, você também já iria para a lista dos cães e das porcas lavadas. De onde veio estas coisas? De onde veio? Destas revelações. O camarada não sabe nada do que a Bíblia diz. Não sabe nem quais são as suas doutrinas, as doutrinas da sua igreja, mas se acha, com autoridade de abrir a Bíblia em qualquer lugar, sacar um versinho, às vezes uma frase, como é o caso aqui, pecado para a morte, ele sacou fora o pecado para a morte, para inventar o pecado de morte, ou então como fez aí o nosso querido Tiago Bonde, que sacou uma palavra do contexto, e para dar fundamentação aos absurdos que acontecem hoje na Congregação Cristã do Brasil. Os crimes que esses homens cometeram, que eu estou denunciando, que eles mataram milhares de almas e destruíram milhares de famílias, e que eu sou testemunha de 2 que se suicidaram, e dois outros sobreviventes, mas que viveram vidas tristes, derrotadas, isso fruto desse ministério, desse tipo de trato das coisas de Deus, que é por meio de revelação, está provado, então, que isso não procede de Deus, isso é diabólico, isso é do anticristo, e tem que acabar, sabe? Isso tem que acabar. Esses homens precisam parar na cadeia, porque são criminosos. Formar uma quadrilha por todo esse Brasil que está atuante até o dia de hoje. Porque no dia 6 de março, eu precisei ir ao posto de saúde, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Prefeitura aqui de São Paulo, e lá um irmão me viu e relatou que uma semana antes do dia 6, lá pelo dia 1º de março, ou 28 de fevereiro, um irmão saltou do 4º andar de um prédio se suicidando. Então, está acontecendo até os dias de hoje. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos. Espero que esse
nosso querido aí, Tiago Bond, saia fora desse engano religioso, destas mentiras, desta maneira de tratar a palavra de Deus, não respeitando o ensino das Escrituras, que isso aí não é nem da nossa doutrina, porque a doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. E a Bíblia diz que nós não devemos acrescentar nada nem diminuir nada. Temos que respeitar, permanecer nos limites daquilo que a palavra de Deus ensina. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Divulgue os meus vídeos, né? Dá o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, lá no Instagram, em todas as comunidades. Na paz. Deus abençoe. Agora, ele lá no seu comentário, ele diz, né?
Como pode a pessoa ter a ousadia de asseverar que esse contexto não se aplica nos dias de hoje, sem citar uma linha bíblica? Ora, ele está usando uma palavra do contexto, o contexto contradiz todo o sistema de culto da congregação, e ele agora quer dizer que o contexto